Pode começar? Boa noite. Nosso grupo 1 ficou com a empresa M. Dias Branco. Pode passar. Aqui são os componentes do grupo: Ana Beatriz, Ana Luísa, Clara Juliana, Felipe Alves, Glória Maria e Igor Oliveira. Alguns tópicos que vão ser abordados durante essa apresentação, que são as informações básicas da empresa, uma participação no mercado internacional, as estratégias de internacionalização e as dificuldades para essa internacionalização e algumas considerações finais. Os produtos e serviços dessa empresa eles são mais voltados para a indústria alimentícia, principalmente focados em biscoitos e massas. Mas eles possuem também outros alimentos, como bolos, pasta de amendoim, temperos, alguns produtos fit. E essas aí são algumas marcas que integram essa empresa. A gente pode dar destaque também para algumas marcas, como, por exemplo, a Vitarella, que ela é líder em venda de biscoitos no Brasil. A Fina, que é uma marca de farinha de trigo líder na região Nordeste. E a Jasmine, que é uma marca bem ativa no mercado de alimentos saudáveis. Pode passar. A missão, visão e valores dessa empresa. A M. Dias Branco ela tem como missão oferecer alimentos de qualidade, inovadores, saudáveis, nutritivos, saborosos e com preços competitivos, que proporcionem o bem-estar e a felicidade das pessoas. Com uma visão de ser uma grande empresa de alimentos no Brasil e com uma presença também global, com atuação diversificada e um crescimento sustentável e respeitando as origens. E como valores, eles têm a simplicidade nas relações e na busca por soluções práticas, atitude para inovar e fazer acontecer, uma colaboração para o crescimento do negócio, respeito às pessoas, é o bem comum e uma excelência em tudo que é feito. Vai passar. Pronto, perfeito. Vou começar a falar um pouco sobre a história, né, da M Dias. É uma empresa até que é bastante conhecida aqui na cidade da gente, Natal, né? Que ela se deu origem lá em 1951, começou bem pequeno, com serviço de panificação e fabricação de biscoito bem caseiro mesmo, lá na cidade de Fortaleza, no Ceará. E com um volume que já é inicial, né, eles fizeram produtos de bastante qualidade. Eles se expandiram já em 1953 para uma produção fabril, né? Também na parte de Fortaleza, de produção de biscoitos e massas em larga escala já para a região lá de Fortaleza. Aí já em 1980 eles inauguraram uma nova sede lá na cidade de Eusébio, que até hoje é a sede da empresa, né? Eles expandiram bastante, mas até hoje lá ainda continua a sede da M Dias. Já nos anos 2000 eles expandiram durante a região Nordeste toda, né? Com a inauguração de moinho de trigo na fábrica de massa que já está em RN, né? Onde se deu a principal boom de crescimento da M Dias com essa parte do moinho, do trigo. Onde eles expandiram a quantidade de produtos, quantidade de massas que eles disponibilizavam no portfólio deles. E entre 2003 a 2023, eles aplicaram uma estratégia muito forte de dominar o mercado de massas, biscoitos. Então, eles foram, durante os anos, adquirindo várias marcas menores que já eram conhecidas no mercado, que agregaram bastante ao portfólio da empresa, né? Já em 2003, eles adquiriram marcas como Área, Basiliar, Isabela, tudo no eixo São Paulo, Rio Grande do Sul, que era uma região que eles ainda não dominavam. Em 2006, eles abriram capital da empresa, eles abriram o mercado na Bolsa de Valores, né? E aí, depois disso, eles começaram a expandir ainda mais para o Brasil mesmo. Compraram a Vitarella, que foi uma grande aquisição em 2008. Nos anos, se não me engano, 2011, 2012, eles compraram a Pilar, Estrela, Pelágio, Salsito, Predileto e Bom Sabor. Já agora, em 2018, eles compraram a Piraquê. E por último, nos anos 2021 até 2022, eles entraram mais nas estratégias de produtos fit, que era um apelo do mercado, né? Já que eles trabalhavam com massas e biscoitos, eram algo que realmente não é muito da linha fit. Então, eles agregaram o portfólio dele com marcas, né? Já um pouco conhecidas no mercado, e agregaram a eles, que foi as marcas Fit Food, Fronteira, Smart, e agora a Jasmine, né? Pode passar.
Ao todo, né, nas unidades industriais deles, eles contam com 17 indústrias e complexos industriais, sendo que 7 deles possuem estrutura de moinhos de trigo, como aqui existe aqui em Natal, né? Além disso, eles contam com 28 centros de distribuições, que são estrategicamente instalados em vários pontos do Brasil, principalmente na parte litorânea do Brasil, e possibilitam a presença em todo o território nacional. Hoje é uma das indústrias mais conhecidas no setor de massas, biscoitos no Brasil, e também exporta para 40 países. Aqui ao lado dá um pouco das unidades, né, deles, que a gente pode destacar, que é o Eusébio, que é a sede aqui em Natal também, e muito lá a parte do sul, em Bento Gonçalves, aquela região ali. E é uma empresa que, como eu tinha ouvido falar, eles entraram na bolsa em 2006, né? Eles têm o ticket na bolsa de valores MDA3. Pode passar. Bom, falando agora na participação no mercado nacional, a gente já viu que a M. Dias Branco, ela é uma empresa que ela é muito moderna. Assim, e dá para perceber isso porque o crescimento dela é, ela está atingindo cada vez mais vários ambientes dentro do Brasil e também fora, como a gente vai falar sobre a internacionalização. Mas, assim, em termos fabris mesmo, ela é uma empresa verticalizada e grande parte do maquinário dela é de última geração. Então, assim, é uma grande vantagem. A gente vai ver aqui que a participação no mercado dela por região. Aqui a gente colocou um pequeno gráfico que fala sobre a porcentagem de receita bruta deduzida dos descontos de devoluções no Brasil, de acordo com as regiões. Ela sai na frente no Nordeste. A gente viu que ela é uma empresa que começou aqui dentro, então claramente ela vai ter um maior potencial de sucesso aqui dentro. Então, aqui a gente pegou esses dados do relatório de 2022 da empresa. E aí ele assemelha com o ano 2021, né? Cerca de 60% das vendas é no Nordeste. Em segundo, já vem o Sudeste, que é uma parte muito importante, porque tem uma maior concentração de pessoas, então o sucesso chega a mais pessoas. E logo em seguida a gente tem o Sul e o Centro e o Norte, né? Por último, o Centro-Oeste. E uma das vantagens competitivas é que eles conseguem entender quais são as necessidades dos clientes dele em cada região. Então, a gente sabe que numa região que as pessoas elas são é, têm uma renda menor, então vamos oferecer produtos que o custo de fabricação seja menor para que a gente possa ofertar com um preço mais em conta e a gente consiga atingir a todos os níveis da sociedade. Como também, como nossa amiga já falou sobre os produtos, tem produtos que são da linha premium, que são produtos mais caros, que atingem a um patamar maior da sociedade. Então, eles têm essa vantagem competitiva porque eles conseguem atender com diferentes níveis de preço. E aqui a gente colocou a fatia de mercado, né, o market share do Brasil. E essa fatia de mercado, para quem não sabe, é a quantidade absoluta e relativa do mercado que essa organização detém. Então, a gente vê que a M. Dias, que é esse azulzinho, é líder tanto na parte dos biscoitos quanto de massas. E ela só perde um pouco na parte dos biscoitos, que são para outras empresas. Mas, assim, mesmo assim, é uma empresa líder. E aqui eu coloquei um pouco sobre o resultado econômico-financeiro também do relatório que a gente pegou. E a gente vê que é uma empresa que ela está em bastante crescimento, ela teve um crescimento da receita líquida de 29,6%. E hoje, 85% da farinha de trigo é produzida pela própria empresa. No caso, não sei se vocês sabem, mas aqui no RN, essa empresa que Felipe falou, é uma empresa que a fábrica daqui, ela fabrica a farinha e o macarrão. Não são todas as empresas que fabricam todos os produtos. Cada empresa ela tem o produto dela, né? E aí, no caso da gordura vegetal, esse número de produção interna alcança 98,7%. E aqui a gente colocou que é um aspecto realmente muito importante. É uma empresa muito conhecida,
e ela garante a agilidade, a segurança. Então, a gente faz a nossa própria farinha. Então, é, dá para a gente transportar com o custo menor daqui para ali. Então, é muito estratégico. Outra coisa que eu queria falar também é sobre a solidez financeira e a forte geração de caixa para sustentar a estratégia de crescimento. Isso é uma vantagem competitiva, né? A M Dias, ela acredita que dentre os seus vários diferenciais competitivos, ela permite administrar essa estratégia de vendas e a política de preço. Então, ela consegue se adequar assim, nas oscilações, nos custos de produção e mantém um histórico de lucro muito grande. Dando continuidade aqui, vou falar um pouco sobre a participação da M. Dias Branco no mercado internacional. Então, levando em consideração os dados desse relatório que a gente se baseou, grande parte, para fazer essa apresentação, vimos que, comparando o ano 2021 a 2022, houve um aumento de 31% na receita líquida da empresa. E eles afirmam que isso vem muito da capacidade de repasse de preço em moeda estrangeira, além do enriquecimento do mix de produtos que eles venderam, né? Então, vocês viram que eles exportam para cerca de 40 países, só que a maioria das exportações eram feitas por produtos fabricados no Brasil, e recentemente, acho que foi o ano passado, ou em 2021, eles estão com operação no Uruguai. Então, eles vão adaptando os tipos de produto, como a Glória também veio falando, né, de acordo com o mercado consumidor, e isso faz com que a empresa ela se consolide no mercado e ela vá crescendo cada vez mais. Em relação ao número de exportações, de vendas, tem aí um gráfico que mostra que, após a pandemia, ali em 2020, para cá, vem crescendo esse número de vendas para o mercado exterior conforme o perfil de clientes. Então, eles conseguiram transformar as vendas de oportunidades em plataformas regulares de negócio. E tem um destaque muito grande também para a questão do aumento de 93% no volume de vendas da margarina. E em relação aos países que eles mais venderam, tem um forte crescimento ali no Cone Sul, que é a Bolívia, o Chile, Paraguai e o Uruguai, mas também houve muito crescimento de vendas no continente africano e nos Estados Unidos. E eles afirmam, eles trazem algumas estratégias que levaram esse aumento de vendas, pode passar, que fizeram com que a empresa ela conseguisse aumentar o número de vendas, que diz muito sobre aperfeiçoar algumas iniciativas e que já existiam, né, e melhorar outras para que o produto ele consiga chegar a mais pessoas. Então, eles adaptaram muitas vezes processos e produtos de acordo com o mercado. Além disso, tem um programa forte de inovação, né, voltado para atender os consumidores do mercado exterior, além deles fazerem muitas rodadas de negócio e participação em importantes eventos internacionais em diversos países, para que eles tenham esse network, enfim, possam fechar mais negócios e também ter contato com o mercado. E também, outras estratégias também é fazer campanhas promocionais em alguns países estratégicos. Tem um destaque para ações da marca Piraquê e Richester no Paraguai, no Uruguai, e da marca Vitarella nos Estados Unidos. Então, tudo isso contribuiu para que a M. Dias ele crescesse as exportações de produtos e que eles tenham essa tendência de crescimento dos próximos anos. Pode passar. Ai, dava pra ouvir ou não? Dando pra ouvir agora? Sim. Sim. Tá. Boa noite. Agora eu vou falar um pouco sobre as estratégias de internacionalização e o que motivou a empresa a se internacionalizar. Dentro da M. Dias Branco, existe um direcionamento estratégico que consiste em três vetores responsáveis por executar esse direcionamento e os projetos que vão fazer com que a empresa alcance seus objetivos a um longo prazo. Eles podem ser considerados o alicerce desse processo. E quais são eles, né? O mercado atual, adjacentes e a própria internacionalização. De maneira geral, pode-se dizer que a ampliação da empresa dentro do próprio território brasileiro, como também seu grande portfólio, como já foi falado, são fatores que motivaram o crescimento da empresa de forma direta.
Diante disso, a gente consegue perceber que o crescimento das vendas de exportação está relacionado a uma estratégia de marca para posicionar sua imagem dentro do mercado internacional. Essas vendas de exportação foi o que Clara acabou de falar. Essa estratégia de marca seria basicamente um planejamento voltado a moldar e posicionar a marca dentro do mercado, incluindo a identidade da marca, posicionamento, comunicação e a experiência do cliente. Já quando a gente pensa na internacionalização em si, a gente percebe que o primeiro passo da empresa foi quando ele teve sua nova aquisição internacional, em 2022, a Alimentos Lacáceos, no Uruguai. Em entrevista na época do anúncio, o vice-presidente Gustavo Lopes afirmou que a operação foi o primeiro passo da companhia em seu plano estratégico, que até então a atuação da empresa no exterior se dava mais por conta das exportações dos produtos para os outros países. Pode passar. Agora, quando a gente pensa nos fatores que ajudaram a empresa a se internacionalizar, eu trouxe dois, fora os que foram ditos já, dois importantes que foram a operação inorgânica e o ponto de estabilidade. Quando a gente pensa nessa operação inorgânica, vendo o que a empresa fez, era visando um crescimento rápido, seguro e eficaz da empresa. Essa operação inorgânica seria basicamente as novas aquisições e fusões por meio de integração com outras empresas ou ativos, como no caso da aquisição da Lacácia. Assim, conseguindo então um crescimento mais seguro. E ligado a isso, foi escolhido o mercado uruguaio por conta deles conhecerem o local, uma base de faturamento relevante das exportações que já haviam entre o Brasil e o Uruguai. Quando a gente fala do ponto da estabilidade, a gente percebe uma familiaridade com o mercado do Uruguai, que foi algo importante para a decisão da Lacáceas, visto como algo ideal para ser a primeira aquisição fora do Brasil. A seleção da Lacáceas, no Uruguai, partiu do ponto da ser uma empresa sólida e lucrativa, com 70 anos de trajetória de sucesso no país e com grandes possibilidades de sinergia dentro do segmento de massas alimentícias. Pode passar. E falando um pouco só sobre a questão do direcionamento estratégico que a M. Dias ela traz para dentro das suas ações, dos seus objetivos para o crescimento, eles listam alguns pontos que dificultam esse processo de internacionalização é, dentro desse direcionamento, né? Então, o primeiro deles que eles trazem é em relação a questões econômicas locais e globais e de mercado. Estou errado. Mas, enfim. Então, é muito sobre a questão do quanto que a economia ela vai interferir nesse processo de internacionalização, né? Então, a gente tem diversas mudanças em políticas, em moedas, em questões de taxas. Então, tudo isso eles tentam minimizar, eles tentam prever isso nesse direcionamento estratégico. Então, a questão da velocidade nas mudanças e nos hábitos de consumo das pessoas, como até o pessoal bem falou anteriormente, né? Eles foram se adaptando, eles foram se moldando às necessidades que foram surgindo, é tanto que tem uma fábrica voltada para produtos fitness, digamos assim. Então, a gente tem muito disso, de eles precisarem, essa velocidade de mudança, ela ser um dificultador nesse processo de internacionalização, dessa mudança de hábito, e a questão da intensidade nas mudanças climáticas e as novas regulamentações mais restritivas em relação às questões de ESG, que são as questões, no caso, ambientais, sociais e de governança, né? Então, tem muitos impactos severos. Então, a gente tem impactos na questão de plantações que vão afetar matérias-primas, a gente tem a questão de normas cada vez mais rigorosas, que vão exigir que as empresas elas moldem seus processos, que elas moldem suas produções, digamos assim, e os consumidores estão cada uma das vezes mais conscientes, né? Então, pensando justamente na, na sua saúde, digamos assim,
Então, eles vão meio que buscar empresas que atendam essas necessidades. Então, a M Dias ela tenta sempre trazer esses pontos nas suas reuniões, nas suas conferências, para que eles lancem isso como objetivos a serem trabalhados para o crescimento da empresa, né? No processo de internacionalização, digamos assim. Pode passar. E aí, só em questão de mudança de processo, uma coisa que a gente achou bem interessante foi que a M Dias, a unidade de Fortaleza, do Ceará, né, de Eusébio, no Ceará, eles têm essa certificação Halal, que é uma certificação emitida para que as empresas, garantir que as empresas elas estejam atendendo às necessidades para os muçulmanos, né, no caso, então, a M Dias, ela exporta para os árabes e eles tiveram que adquirir essa certificação. Então, eles vão testar, tem algumas exigências para atender, para conseguir essa certificação. Então, são alguns passos, eles têm algumas auditorias para, antes de conseguirem, como vistoria até de matéria-prima, de onde vem a matéria-prima, toda a questão da gestão em si, e algumas das exigências para conseguir essa certificação é a questão dos produtos serem produzidos em instalações limpas e seguras, não contém ingredientes derivados de porcos ou álcool, questão de sangue também, proibido insetos, com exceção de gafanhotos e cochonilha, e o que os produtos eles não tenham entrado em contato com nenhum produto que não seja halal, não é um produto que não seja próprio para o consumo dos muçulmanos, no caso, né? Então, até nesse processo, desde a produção, o armazenamento, até a questão do transporte, que não pode ser transportado é, em um mesmo modal que os produtos não úteis, digamos assim, né? E aí, em conversa, a gente soube que toda vez que a M Dias, lá de Eusébio, eles vão produzir para a Arábia, eles têm que lavar todas as máquinas. Eles exigem que todo o maquinário ele seja lavado antes de começar a produção dos biscoitos, das massas, para que atenda essas exigências da comunidade de lá, né, dos muçulmanos. Vou passar. E foi isso. Muito obrigado.